Oi, gente! Vamos começar mais um episódio do Águia Digital. Essa mesa é uma mesa de segurança, mas antes da gente falar sobre os assuntos que vão rolar aqui nesse podcast, eu já quero te dizer o seguinte: se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui nesse botãozinho, se inscreve, curte, comenta e mais. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Mas se você ainda não nos segue nas redes sociais, o nosso arroba é @podcast Águia Digital. Gente, eu tô aqui com uma mesa que é pura segurança. A gente vai falar muito sobre conteúdos jurídicos, de cibersegurança, de segurança de trânsito. Eu estou aqui com Ricardo Pastrana. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigada, seja bem-vindo. O Pedro trabalha com cibersegurança, né, Pedro? Exatamente, Nani. Isso. Cibersegurança. Muito bem-vindo também hoje à nossa mesa. E eu tô Muito aqui obrigado. com o doutor Aurélio também, que é advogado aqui em Palhoça. Seja bem-vindo, doutor Aurélio. Bom dia, Nani. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Bora lá, bora começar esse assunto. Eu vou começar com o Pedro, super democrático aqui, a gente tirou aqui, vamos tirar aqui. Vamos começar com o Pedro. Pedro, me conta uma coisinha. Quem é o Pedro? Então, Nani, o Pedro, ele é um cara muito assim, que parece um cara muito sério, né? Nossa, ele tá sempre de terno, né? Tá sempre em escritório e tal. Mas ele é um cara divertido, que adora andar de skate, adora ir lá pra Lagoa da Conceição com a namorada. Ele adora dar passeios divertidos, né? Gosta de tocar guitarra. Quem me conhece no Instagram vai ver ali que eu toco Mamonas Assassinas na guitarra. Gosto de pegar músicas engraçadas assim, né, e tirar. É um cara muito alegre, então. Então, você vai conversar comigo pessoalmente, fora ali do trabalho, você vai ver que, nossa, o Pedro ele é um cara muito diferente do que eu imaginava, né? Porque eu olho, ele tá sempre arrumadinho, engomadinho, né? Como se fala, aquela Engomadinho. gira engomadinho, né? Até aquele meme lá parece eu, né? Aquele meme. Tá sempre engomadinho, mas não, eu sou um cara totalmente fora daquela realidade, né? Então eu gosto de fazer amizade e pegar aqui, tu é da política, pô, que legal, eu já começo a engajar um assunto, porque meu pai também foi da política, daí eu começo a conversar. Então eu sou esse cara totalmente aleatório, assim, sabe? Que conversa de qualquer assunto, não só de computadores e hackers e... Falo de qualquer coisa. E quantos anos o Pedro tem? Eu tenho 27 anos. 27 anos. E hoje o Pedro, né? Pedro, tu atua com a área de cibersegurança. Da onde que surgiu essa necessidade de trabalhar com cibersegurança? Gente, vocês já viram profissionais de cibersegurança? Vocês têm contato? Já teve contato? A gente só pensa assim, ó, hackearam a minha conta, né? Os profissionais de cibersegurança são igual a caviar, a gente só ouve falar, né? Mas realmente é uma profissão realmente muito importante, principalmente no dia de hoje, que cada vez mais tudo hoje está digitalizado e hoje tudo é pela internet. Então, certamente é uma função muito importante hoje, né? Exato. Me conta um pouquinho da tua empresa. Como que surgiu essa necessidade? Então, Nani, como ele falou, né? Nossa, profissional de cibersegurança a gente vê, mas nunca... Né? Nossa, é muito difícil, né? Tu achar ali porque realmente tá certo, tá com déficit de profissional. Então a gente precisa de mais profissionais de cibersegurança. Aqui em Florianópolis, antes de eu começar a minha empresa, eu fiz diversas entrevistas porque eu queria trabalhar nisso. Aí até que eu tive a ideia, pô, eu tenho um canal no YouTube, né? Por que não abrir um CNPJ, né, nem que seja um MEI ali da vida e começar? Começar divulgando, botando Google Ads, né, no meu site, que eu já tinha o site nessa época, investindo no grupo Meta, né, que é o Instagram e Facebook ali. Então eu botava meu cartão de crédito e deixava rolar, né? Eu tinha um outro emprego e com esse outro emprego eu investia. Então assim, Nani, tu me perguntou como é que eu cheguei a ideia de abrir essa empresa. Isso, essa ideia. Quando eu era criança, a gente teve um privilégio de ter um computador. Era um computador muito simples, né? Na época era o Windows 2000 ainda. Aí depois que foi formatado para o XP. Então o que acontece? Eu comecei a fuçar aquele computador e aprender sozinho, porque meu pai só sabia trabalhar nele, né? Então ele abria ali planilhas,
documentos do Office e era só isso. Já eu não. Eu procurava as coisas na internet, a gente era internet de escada ainda, até que eu vi uma coisa chamada Borland Delphi, que é uma linguagem de programação. Aí eu tive o privilégio de ganhar um notebook, né? Quando eu fiz 12 anos, eu acho. Então, era o meu próprio notebook, então eu podia fazer o que eu quiser, né? Então, o que eu fiz? Eu baixei esse programa e comecei a programar sozinho. Essa programação que tu fazia era uma programação de códigos que poderiam entrar na rede de outras pessoas? Então, no começo eram softwares comuns, né? Então eu comecei a aprender o comum. Meu primeiro software foi para gerenciamento de estoque de supermercado. Por quê? Porque eu via quando dava o pi, pi, né, na hora da compra, e via as compras passando, ia tudo para um banco de dados, e eu ficava assim, pô, eu vou aprender a fazer isso. Daí eu vi tudo no YouTube, tutorial no YouTube, fui aprendendo sozinho ali. Aí depois eu aprendi a fazer software para assistir televisão via streaming, né? TV aberta, TV fechada. Eu fiz o meu primeiro software para assistir, um software craqueado, né? Claro que é pirata. Aí depois veio aquela época, eu não sei se tu lembra. Tu deve lembrar, né? Do Orkut, do MSN, Não, ICQ. gente, eu sou jovem, eu já peguei direto o Instagram. Ai, ai. 47 anos, é óbvio. Eu peguei o MSN. O ICQ eu não cheguei a usar, mas ICQ o que acontece? eu utilizei. O MSN e o Orkut, a gente usava muito. E o que eu aprendi a como quebrar senhas de pessoas. Então eu começava a sacanear meus coleguinhas de escola, sabe? Porque, não por maldade, mas é porque eu era ingênuo, né? Não tinha noção do que isso era crime, né? E do quão, nossa, que isso é terrível, né? Que é bullying e tal. Porque eu sofria bullying e eu rebatia o bullying nisso, sabe? Então, hackearam meu MSN até que começaram a descobrir que eu sabia fazer essas coisas. Aí eu parei. Então eu descobri que, pô, peraí, eu posso trabalhar com isso? Sim, você pode ser um hacker ético, né? Trabalhando para empresas. Fazendo o teste de invasão, que a gente chama, né? Que é o pen test. Então, eu posso trabalhar isso de forma ética e ajudando a aprimorar a segurança cibernética das empresas. Então, para mim, nossa, que legal, que ótimo. Então, após eu servi o Exército em 2016. Depois que eu saí, eu entrei numa faculdade, né, análise de desenvolvimento de sistemas. Aí depois fiz a pós na HackerSec Academy, que é uma instituição lá de São Paulo, só que eu fiz à distância. E tô começando aí de novo uma pós na Unisul, né? E eu também trabalho na Unisul, isso que é bom, importante frisar. Então eu faço essas duas coisas, né? Então eu comecei a investir, pô, eu já tinha o site, né? Já tinha o canal no YouTube na época. E, sabe, por que não ganhar dinheiro com isso? Pô, eu tenho um emprego estável, né? Então, por que não eu pegar parte do meu dinheiro e investir no Google Ads, investir no Grupo Meta? Aí até que surgiu o primeiro cliente. Aí deu aquele palpitação, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar isso em 2 semanas, né? Esse teste, né? Aí foi surgindo outro cliente, peraí, tá sendo rápido isso, A né? maioria dos teus clientes vieram até ti por problemas que eles tiveram. Hackearam a minha conta, entraram no meu sistema, invadiram um vírus aqui, ou porque eles queriam fazer a segurança de precaução. É porque assim, o que acontece? A gente tem hoje a LGPD, Sim. né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde todo dado que entra, ele tem que ser tratado. Por exemplo, a empresa recebeu 20 currículos. Esses currículos eles não podem ficar armazenados muito tempo no banco de dados ou ser descartados de qualquer forma. Tem que ter um tratamento. Então, só que também com a LGPD, tu tem que ter a cibersegurança. Só que não tem nenhuma lei, né, infelizmente, né, hoje, falando que o pen test, né, que seria o teste de invasão, é obrigatório. Então as empresas, por exemplo, teve o caso da Americanas, né, que foi hackeado lá e ficou fechado e, nossa, gerou um transtorno caótico, né, para a empresa.
Então as empresas estão adotando ali, não, eu vou contratar um hacker, eu vou contratar uma empresa de segurança da informação para poder evitar que isso aconteça, né? Porque agora está na modinha o tal do vírus ransomware. Quais são os vírus mais perigosos? Porque eu sou da época do cavalo de Troia. Ainda existe. Pegou o cavalo, né? Que era, clica aqui nesse link e aí eu vou, aí infestava o computador. Quais são Isso. hoje os vírus mais perigosos? Então, o cavalo de Troia, né, que você falou, ele ainda é muito perigoso, por quê? Porque ao longo dos anos ele foi aprimorado. Então, por exemplo, hoje o que o antivírus pegava, o teu cavalo de Troia, né? Tipo, hoje ninguém pega cavalo de Troia. Pega. Por quê? Porque, assim como também foi aprimorado, né, os vírus, a segurança da informação também é aprimorada. Então, fica sempre aquele assim, ó, né? Aquela balança. Então, o que acontece? Os hackers conseguem encodar esse tipo de vírus, né? O encode é como se fosse uma camuflagem para enganar o firewall, né? Evadir o firewall, né? Enganar esse firewall para que ele não seja detectado, enganar o antivírus e você ainda assim ser infectada. Então, vamos lá. A gente tem em primeiro lugar o ransomware. Teve o WannaCry, onde ele fez muitas empresas de gato e sapato, assim, ó, foi simplesmente terrível. O que ele faz, Pedro? Ele pega todos os arquivos da máquina, da outra máquina, de toda a rede que está interligada, e ele encripta. Ou seja, ele pega os arquivos, ó, aqui tá teus arquivos, vou botar num cofre. E você não tem acesso a ele, e para você ter acesso a esses arquivos de volta, Tem que pagar. tem que pagar $1 milhão ou, sei lá, 2 bitcoins na conta de tal pessoa, né? Geralmente a transação é feita no Bitcoin, por quê? Porque é uma moeda descentralizada, então é menos chance de ser rastreável, né? Então é o vírus que na minha opinião, sincera opinião, é o mais terrível. Então a gente tem os backdoors, que eles vão infectar também a sua máquina e vão ter acesso remoto a elas, né? E assim como o cavalo de Troia, ele também pode ser encodado. E o backdoor, ele é também um vírus mais, digamos assim, em termos leigos, né, mais leve. Então, o antivírus, ele não vai detectar de cara, assim, igual é o cavalo de Troia. O backdoor seria mais ou menos aquele link que a gente recebe num SMS, diga assim, a sua compra agora foi recusada, clica aqui para ver se você acha, se você, né? E aí você clica e ele entra no teu celular, é mais ou menos isso? Então, Nani, isso é uma técnica de phishing. O phishing é eu, por exemplo, fazer uma página do banco falsa, enviar para a pessoa, enviar um SMS falso, enviar qualquer tipo de link assim que não seja íntegro, né? Ele é falso. É uma técnica de phishing. Só que dentro do phishing aí tem os vírus. Então pode sim ser um backdoor. Por exemplo, eu cliquei ali para me logar na minha rede social, mas na verdade aquele link ali era falso e fui infectado, né? Então ele pode estar sim dentro de um phishing ou ele pode estar em qualquer lugar, né? Eu posso, por exemplo, pegar um pendrive, senhor Nani, esse aqui é os arquivos, né? Vamos supor que eu estou me passando pelo teu assessor, né? Ó, foi enviado um pendrive com os arquivos que você precisa para poder da gravação da semana anterior, né? Do Sim. podcast que você fez e tal. E só que na verdade aqueles arquivos eles estão infectados. Então pode ser um backdoor também. E quando eu clico nesse link que vem no meu SMS, né? Que ele tem o intuito, assim, por exemplo, de entrar numa conta de banco, de pegar as minhas senhas. Como que eu resolvo no celular? Eu tenho que resetar o celular do zero? Não, porque o que acontece? Se você já clicou e, por exemplo, eu recebi aqui, né, um link do Banco do Brasil, só que era um link falso. Só que eu não me dei conta disso, eu me loguei com as minhas credenciais. Então, eu tive o meu sigilo quebrado. Então,
mesmo que eu resete o celular seja totalmente limpo, o hacker ainda vai ter acesso às minhas credenciais até que eu vá no banco e prove o que aconteceu. Ó, aconteceu isso aqui. Ele Pode pode ver até esse desviar e-mail. o dinheiro? E isso ele pode desviar o dinheiro para qualquer conta. Aí eu tenho que mostrar pro gerente, ó, esse domínio de vocês aqui é falso. E então entrou um espertinho aqui e roubou todo meu dinheiro. Então, isso daí é óbvio que a seguradora do banco vai pagar, né, a pessoa que foi roubada. Mas o hacker é muito difícil de descobrir quem fez isso. Porque a gente chama de dark web, né? Sim. Eles fazem esses links tudo em dark web, né? Numa rede Tor. Então, eu tenho muita curiosidade para saber sobre, eu trabalho com digital, né? E a gente fala muito sobre a dark web, né? Ah, onde tu vai encontrar tal arquivo? Na dark web. Mas onde é que acessa essa dark web? tô muito curiosa para acessar. Tá, imagina assim, a dark web, por exemplo, tem eu esqueci o nome agora, mas tem uma foto rolando na internet onde tá uma pedra de gelo assim, sabe? Uhum. Onde tá A ponta do iceberg? Isso, iceberg, exatamente. Tem um iceberg, a ponta do iceberg é a internet comum que a gente conhece. Só que a ponta bem profunda é a dark web. Por quê? Por que é maior? Porque não tem lei, sabe? É como se fosse, se vocês acham o Reddit, alguém já ouviu falar do Reddit? Sim. É uma coisa absurda. Nossa, o Reddit é absurdo, o Telegram é absurdo, não tem lei. Porque vocês nunca viram o que rola lá dentro. Mas, Pedro, assim, ó, a minha curiosidade é saber, existe um site de dark web onde que ou é algo como se fosse um grupo secreto, tem links ali, ou existe um ambiente que é a dark Isso. web? O que acontece? Para acessá-la, a dark web, você vai precisar de um navegador específico e também eu recomendo fazer uma máquina virtual. O que é isso? Você virtualizar uma máquina dentro da sua máquina física, para não acabar sendo infectado por vírus e tal. E tem um navegador bem específico que se chama Tor Project. Então, esse navegador, ele vai conseguir atravessar essa barreira e acessar a Dark Web. Só que você vai precisar ter os links específicos. Claro que tem um link que é como se fosse o Google da vida da Dark Web. Uhum. E lá você pode achar de tudo mesmo. Então pensa uma coisa muito absurda, assim, lá você encontra para comprar, para baixar, de tudo, arquivos secretos, tudo. Eu não vou nem falar muito aqui, né, o que contém, porque realmente é uma coisa muito pesada que tu encontra lá. Claro que tem coisas que você encontra lá que são coisas boas. Por exemplo, tutoriais que você não acha na internet comum, digamos assim, você acha lá. Porém, tem muita dark web, ela armazena muita coisa ruim, né? É muito crime. Então, eu não recomendo, só se, nossa, eu preciso de um arquivo, uma coisa muito específica que eu só vou conseguir achar na dark web. Mas eu não recomendo para ninguém acessar, porque às vezes a curiosidade. Ouvido falar, Ricardo? Eu já tinha ouvido falar, mas a minha pergunta, eu até vou fazer uma pergunta para ti, né? Realmente o sistema iOS, ele é mais seguro do que outros sistemas? Me parece que quando tu usa ali o iPhone ou o iPad, né? Ele tem uma segurança a mais, eu pelo menos me sinto mais seguro de clicar num link. Eu também. Por conta de ser o iPhone, né? Do sistema iOS. Realmente isso é verdade? Ele tem uma segurança a mais do que o Android? Bom, o iOS, eu vou te dizer o porquê que ele é mais seguro. Porque o sistema dele, ao contrário do Android, que ele é um kernel Linux, né? Ele é baseado todo em Linux. Ele é um sistema de código fechado. Então, além da segurança comum do Google Chrome ou do Safari, né? Ele tem a segurança do próprio iOS. Então, ele é muito fechado. Para você poder instalar um arquivo pirata nele, você vai ter que fazer todo um esquema de jailbreak que leva muito tempo para ser feito. Mas a pergunta é, então, eu tô com um iOS, eu não tenho problema eu não preciso ter medo de clicar naquele link. Então, o que acontece? É muito provável que aquele link que você clicar, ele vai ser bloqueado, ele vai te dar um aviso.
né? Ele não vai ser bloqueado, ele vai te dar um aviso. Ó, esse link é suspeito. Aí ele vai ter assim, ó, entrar mesmo assim. Você pode sim ser infectado no iOS. Porém, ele vai ter uma camada extra de proteção Vai te pelo perguntar. fato do sistema ser mais fechado do que Não clique. o Android. Eu já recebi essa mensagem. Não clique. Não clique. Recomendação, não clique. E deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, recentemente, a gente teve o X, né? O X bloqueado. E muita gente dizendo que vai usar VPN para acessar o X. A pergunta é a seguinte. Mesmo que eu acesse o X, né? O antigo Twitter, por uma VPN, eu consigo ser rastreada para pagar essa multa de 50 mil? Sim, consegue. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube onde eu sempre falo, não use VPN, não... Se você quer entrar na Dark Web, quer, sei lá, fazer alguma coisa que você não deveria fazer, não use VPN. Por quê? Porque a VPN, o que ela é? Ela é uma rede virtual privada. Ou seja, é uma empresa que vai te fornecer um IP para poder mudar a tua localização. Então, vamos supor, veio o STF, bloqueou o Twitter. Então, eles vão chegar até aquela empresa que você utilizou a VPN e vão chegar assim na empresa, ó, eu quero o cara que navegou tal hora, nesse tal dia, exatamente nesse tal minuto aqui, ó. Eu quero esse cara aqui. Porque eles vão quebrar o sigilo, porque eles têm poder para tudo, né? E não é só o STF, outros órgãos do governo que, tipo, investigações policiais, que você fazer alguma coisa que você não deveria, com VPN, não é uma segurança nenhuma. Aquilo lá é só para enganar a pessoa, né? Só para dizer que, nossa, eu tô lá na Alemanha nesse momento, mas eu não tô, né? Ele só vai mudar teu IP. Só que esse IP ele vai ser fornecido por uma empresa privada, que se vir a polícia, vir o STF, o STJ, vai lá, vai quebrar teu sigilo e vai pegar teu IP real que você estava navegando naquela VPN. Nossa, então fica aí um alerta para quem quer, né, acessar aí rede social que não pode, não utilize a VPN, né? Isso. E me conta uma coisa, tu falou ali no início, né, sobre teus hobbies, aquela coisa toda. Hoje tu é casado, tu namora, tem um contato, a tua esposa, tua parceira, ela partilha desses mesmos hobbies, essa coisa da cibersegurança? Ou dizer assim, não vou deixar meu celular perto do Pedro, que senão o Pedro me hackeia. Então, eu namoro, né? E o que acontece? No início, quando a gente tava se conhecendo, né? Eu falei o que eu fazia. Aí ela ficou com o pé atrás, né? Tipo, pô, mas tu vai acabar hackeando meu WhatsApp e não sei o que, blá blá. Mas pra que eu vou querer fazer isso? Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho fazendo isso pra empresas, não pra pessoas físicas. Tipo, não vou chegar aqui pra ti, eu vou te ensinar como hackear alguém aqui. Não. Eu faço isso para pessoas jurídicas e também para sistemas, né? Sistemas da empresa e não para, vou hackear um Instagram, assim, por nada, sabe? Aí esse dia foi tão engraçado porque eu tive que convencer ela assim, não, eu não faço essas coisas, até que isso é crime e tal, não faço. Aí eu comecei a mostrar pra ela, né, tipo, como é que funciona meu trabalho, né, que daí a gente começou a ter mais contato, funciona desse jeito, né, eu atendo pessoas jurídicas, eu não faço isso pra pessoas físicas. Aí até que ela ficou convencida, né, tipo, não, então tá bom. E daí ela diferenciou o que é um hacker ético, né? E o que é um cybercriminoso, né? Aí eu expliquei pra ela, ficou convencida. Disse, não, tranquilo. Daí, mas sim, teve uma... A situação. Teve uma situação bem engraçada, assim, que ela ficou tipo, eu acho que tu vai me hackear, não sei o quê. O medo, né? Uhum. Pedro, pra gente finalizar aqui essa parte de cibersegurança, eu queria que tu dissesse aqui para o espectador quais são, ali pelo menos assim, 3 situações, 3 estratégias de que tomar o cuidado para que não seja hackeado, para que não caia, né, nessa coisa de, eu fui prejudicado por uma outra pessoa que tentou roubar os meus dados. Tá. Então, pessoal, é o seguinte, eu sempre falo para os meus inscritos, né, para os meus seguidores do Instagram, tudo, sempre verificar na hora de receber o e-mail o domínio
Por exemplo, fulano, @Banco do Brasil. Só que às vezes tem um erro de grafia, então sempre verifique isso. A segunda coisa, você sempre tem que utilizar deixar o antivírus ligado, e um antivírus bom, porque aqueles antivírus gratuitos, geralmente eles deixam passar muita coisa, tá? Sempre deixa ligado o firewall e o modo seguro ativado no seu navegador, que muita gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença, né? Porque tem muita conexão que a gente pensa que não, peraí, uma conexão que tem SSL e tal, né? Que SSL seria um cadeadozinho. Sim. Mas na verdade não passa de uma conexão reversa ali que é maliciosa, né? Então sempre deixa o modo do navegador, o modo seguro ligado e sempre desconfie, tá? Não vá clicando aí em qualquer coisa, vá baixando, sempre verifique, você precisa baixar um programa, vai direto, né, no fornecedor do programa, nunca baixe de torrent, né? Baixar um filme, baixar em torrent. Isso é muito perigoso porque, né, pode estar infectado. Sabe que uma dica extra que eu vou dar aqui é a seguinte. Sempre que for fazer uma pesquisa, principalmente de banco, ou for fazer uma pesquisa aí de algo que precise fazer pagamento, desconfie dos primeiros links e principalmente se ele está patrocinado. Se ele está patrocinado, provavelmente é um golpe. Principalmente aí a gente tem bancos privados e bancos físicos, né? Como Bradesco, Santander, Caixa Econômica, são bancos que estão com um patrocinado ali. Desconfie. Por quê? Porque são sites clonados para te levar para uma outra página que vai te tirar algum dinheiro. Porque, por exemplo, esses dias eu vi o Santander, aí tava ali, né, sponsored, né, porque o meu computador é todo em inglês, aí tá, que é o patrocinado. Aí eu achei estranho, mas por que o Santander vai estar patrocinado, sendo que o Santander, ele não precisa disso, né, todo mundo conhece o Santander. Exato. Aí, só que não era a página do Santander, né? Exato. Era uma página toda mal configurada, então, uma dica de ouro aí, pessoal, quando desconfio do patrocinado. Ainda mais se for um site muito conhecido. Exato. Né? Que não precisa do patrocinado, que não precisa do... Pedro, muito obrigado pela tua participação, tá? Agradeço. Acho que realmente é um assunto que vale muito a pena a gente estar discutindo, porque é muito novo, né? É algo que tá aí, a gente sofre, eu vejo muita gente com Instagram hackeado, contas hackeadas, e-mail hackeados, inclusive números de telefone hackeados, né? E muita gente não sabe como fazer. Então, eu acho que é, sim, um assunto que a gente precisa trazer para pautas, né? Para serem discutidas, até para trazer informação para as pessoas, para que elas não caiam numa cilada. Muito obrigada pela tua participação, tá? Eu que agradeço, Nani, o convite. Muito obrigado. Obrigada também.